Bom dia! Palavra do dia hoje para você, livro de Daniel, capítulo 3, o versículo 16 a seguir, que nos diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor ficou com tanta raiva que o seu rosto mudou por causa de Sadraque, Mesaque e Abednego, e deu ordem para que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se acostumava aquecer, e ordenou a alguns guerreiros do exército que amarrasse Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Glórias a Deus. Queridos, o Senhor nessa manhã nos traz uma palavra muito especial ao nosso coração. Eu entendo que Deus, ele trabalha dentro da nossa fidelidade. Eu entendo que o Senhor, ele trabalha dentro daquilo qual nós nos posicionamos diante das adversidades. Esses 3 jovens, o qual foram dados esses nomes a eles ali dentro da Babilônia, eles estavam ali como exilados, mas tinham cargos importantes ali na Babilônia. E quando eles estavam ali, havia uma fidelidade diferenciada no coração deles, porque havia outros judeus lá, outros hebreus naquele lugar. Mas esses 3 jovens, mediante ao decreto de Nabucodonosor, de uma estátua de ouro muito alta, o qual ele fez um decreto que não se adorasse a nenhum outro deus, a não ser aquela estátua. Ele queria ser ovacionado, ele queria ser adorado, ele queria que todos ali prestassem culto àquela estátua que ele havia mandado construir. Sabe o que eu acho interessante? Que quando o adversário, a Labandura e a Sébia, vem por um caminho, por 7 ele foge. Sabe por quê? Porque quando o inimigo fez isso através da vida de Nabucodonosor, a intenção dele é que todos se voltassem para ele. É tanto que ele chama homens importantes, tanto que ele chama governantes. Todos os nobres daquele tempo estavam ali presentes no dia que foi consumado o grande decreto de Nabucodonosor. Assim, querido, o adversário também faz neste tempo. Muitas vezes ele usa situações para ser o foco da atenção, para fazer com que os cristãos venham estar ali debaixo dos seus pés e venham se curvar diante das adversidades, das ameaças e das situações que são preparadas. E são preparadas ocasionalmente. São situações que são preparadas de propósito, muitas vezes para ver os cristãos caírem nessa situação, como é o caso também de Daniel. Daniel não deixou de orar 3 vezes ao dia e devido a um decreto, ele acabou dentro da cova dos leões, mas o Senhor deu livramento para ele ali dentro da Babilônia também. E esses 3 jovens, eles se posicionaram diante daquilo qual eles criam, diante daquilo do qual eles foram ensinados, entendendo que não se deve adorar outro Deus, a não ser o Deus criador do céu e da terra. E quando o decreto é dado, se toca os instrumentos, todos se voltam para adorar Nabucodonosor, mas esses 3 jovens ficaram de pé. Eles não se curvaram diante daquela grande estátua, mas houve quem estava de olho nele. Eu vou te dizer uma coisa, aleluia, existem pessoas que estão observando o teu comportamento, existem pessoas que estão observando, aleluia, o teu nível de fidelidade, de integridade com Deus. E eu te digo uma coisa, tem pessoas que estão esperando pouca coisa para poder colocar você em situações difíceis, porque são fúrias do adversário. O inimigo muitas vezes ele vem de uma maneira muito sarcástica para poder paralisar a tua fé, para poder fazer com que você desista de obedecer a palavra de Deus. Mas esses 3 jovens, quando Nabucodonosor é avisado daquela situação, eles mantêm uma postura, eles mantêm, aleluia, um posicionamento
posicionamento diante daquela provação, porque aquilo era uma grande provação. E a Bíblia diz que eles não querendo nem responder, falando que não vai cultuar a Nabucodonosor, aquela estátua. A Bíblia fala que agora Nabucodonosor manda com que venha aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. Muitas vezes, querido, existem provações, situações que o inimigo aquece contra a nossa vida 7 vezes mais, porque você posicionou-se, porque você decidiu ser fiel, você decidiu não entregar os pontos, você decidiu não se curvar diante do pecado, você decidiu não se curvar diante do não tem nada a ver, é um dia só, você decidiu realmente ser fiel ao Senhor, e muitas vezes ele vem com situações o qual você olha que é uma ameaça, situações muitas vezes que é para poder balançar a tua fé, para dizer, será que ele vai ficar crente mesmo? Será que ela vai permanecer? Será que ela vai manter o seu nível de fidelidade com Deus e a sua palavra? Mas quando eu olho para esses 3 jovens, é inspirador, porque eles eram jovens, eles tinham sonhos, eles tinham projetos, apesar de estar ali exilados naquele lugar, eles também, aleluia, eram importantes ali dentro daquela província, vamos dizer assim, que eles tinham um certo a chegar ali até mesmo dentro dos nobres, dentro da Babilônia, mas nada disso fez com que eles viessem se contaminar. Eu vou dizer uma coisa para você, tá cheio de pessoas hoje em dia que por causa de situações, muitas vezes está perto de gente importante, gente que tem condição, gente da alta, muitas vezes se contamina e se dobra simplesmente porque está ali. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, apesar da posição que eles já ocupavam dentro da Babilônia, eles não se deixaram se levar em hipótese nenhuma, preferiram até mesmo a morte, a ser infiel ao Senhor. Deus, ele busca de mim e de você esse nível de fidelidade, ele busca de mim e de você um nível de fidelidade que vai até a morte, que verdadeiramente ama o Senhor acima de todas as coisas. O semblante de Nabucodonosor muda. Nabucodonosor estava possesso ali de demônios, ele estava ali de uma maneira ali com muita raiva, e na máxima urgência ele mandou com que aquecesse a fornalha, amarrasse os 3 jovens e lançasse ali dentro. E a Bíblia diz que os homens guerreiros que os lançaram lá dentro morreram pelo calor que estava aquela fornalha, e aqueles 3 jovens foram lançados dentro daquela fornalha, e quando eles estão ali dentro daquela situação, aleluia, eles começam a perceber uma coisa, que a força daquele fogo não tinha poder sobre eles. Sabe o que papai fala contigo nessa manhã? Ei, se você for fiel ao Senhor, vai ter livramento. Se você for fiel ao Senhor, você vai perceber que a força dessa prova não vai ter poder sobre a tua vida, que a força dessa ameaça não vai ter poder de paralisar você, que a situação que veio aquecida 7 vezes mais, que veio 7 vezes pior, não vai ter força, não vai ter poder, não vai ter como dominar você. Sabe o que Jesus está falando? Essa prova não te domina, essa ameaça não te domina, esse mal, esse pecado não te domina, porque você se posicionou diante do Senhor. E assim como esses 3 jovens estavam ali, e o Senhor ali fez com que o 4º homem aparecesse dentro daquela fornalha. E a Bíblia fala que agora Nabucodonosor olha, e quando ele vê, ele está pasmado, ele está impressionado, porque ele pergunta, nós já lançamos 3 jovens ali dentro da fornalha, mas eu vejo 4 homens, e eles caminham soltos ali dentro, eles dançam ali dentro, eles passeiam ali dentro, a Labandúria, a Sebe e a Mandarábia, e o 4º é semelhante ao Filho dos Deuses. Sabe o que papai fala contigo nessa manhã, através dessa simples palavra? Deus vai manifestar a glória dele dentro dessa situação. O Senhor pode não te livrar de você entrar dentro dessa fornalha, dentro dessa situação, mas ele vai passar contigo aí, e esse mal não vai te afligir, como a Bíblia diz que as águas não vão nos submergir, nem o fogo vai arder em você. Sabe por quê? Porque há uma glória, há uma presença, há um posicionamento que um dia tu fez diante de Deus, e o Senhor, ele é poderoso para manifestar uma glória na sua vida. Eu vim profetizar na tua vida nessa manhã que vai ter intervenção de Deus dentro dessa provação, vai ter intervenção de papai dentro daquilo que veio 7 vezes mais contra a sua vida. Te prepara
prepara, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Quando você não se importa com você, mas interessa que o nome do Senhor seja glorificado, ele manifesta a sua glória. Aqueles jovens não interessaram por eles, mas interessaram em glorificar o nome do Senhor, interessaram em honrar o Senhor, em honrar a sua lei, e por isso eles também foram honrados. Se você quebrar os princípios, quebrar os valores, se você não obedecer a palavra, você pode ter certeza de uma coisa: as consequências virão, o mal chegará, mas se você manter a sua vida íntegra com o Senhor é poderoso para te dar o livramento, ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você imagina. Aqueles jovens, apesar de nenhum momento nós ver eles titubear entre dois pensamentos, eu imagino que eles podem ter pensado até mesmo que era o fim, que eles iriam morrer ali, e estariam com o Senhor, alabanduria sébia mandarábia, mas o Senhor os surpreendeu. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vai ter surpresa no meio dessa prova. Deus, eu vou surpreender. O Senhor está falando contigo nessa manhã, diante das situações que você está vivendo, e a maneira que o Senhor vai te surpreender é para impressionar até mesmo o inimigo e os adversários que estão querendo aplaudir a sua derrota. Deus, ele faz infinitamente mais. Creia somente, mantenha o seu coração, a sua fé, viva no Senhor e o seu nível de fidelidade de pé, de posicionamento de pé, porque o Senhor vai te honrar. Que o Senhor te abençoe nessa manhã e que você entenda que por mais que o Senhor não te livre dessa fornalha, ele passa contigo, e depois de uma fornalha a tua vida nunca mais é a mesma, porque aqueles jovens, quando saíram de lá, a Bíblia diz que Nabucodonosor prosperou eles dentro da Babilônia, e foi feito um decreto onde o nome do Senhor foi glorificado e reconhecido entre os povos e províncias da Babilônia. Assim Deus vai fazer, o nome dele vai ser glorificado e ele ainda vai prosperar a sua vida. Eu te digo mais, depois dessa fornalha te prepara, porque tem honra de Deus, tem coisa grande de Deus que vai chegar na tua vida, nas tuas mãos, e o Senhor será glorificado. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que ele faça resplandecer o sol sobre a tua vida. Quem fala contigo é a pastora Valéria Rodrigues. Um abraço carinhoso para você. Aproveita e compartilha esse áudio com amigos e família. Abençoe vidas.